Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem um nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula de Geometria Analítica e Álgebra Linear, beleza? E agora a gente vai trabalhar com os conceitos lá básicos de geometria no R2, certo? Então, o que é geometria no R2, pessoal? Significa analisar os elementos geométricos, né? Em particular, linhas, retas, claro, polígono também, mas a gente acaba estudando polígono mais lá no ensino, até o ensino médio. Aqui, a gente vai ficar focado principalmente em reta, segmento de reta, ponto, e também a gente vai ver circunferência, que é uma coisa muito importante do plano do R2, tá? Então a gente já vai abordar isso. Lembrando também para vocês o que é R2, por que a gente fala R2 quando a gente se refere ao plano, ao conjunto de pontos do plano. Porque R2 significa R com R, né? R2, R ao quadrado. Então, a gente está trabalhando com um sistema que tem duas medidas, tá? Uma a gente vai ver que é do eixo X, outra que é do eixo Y. E esses valores, né, são sempre, a gente acompanha valores reais. Então, tem um valor real para X, um valor real para Y, traçando aquele sistema cartesiano padrão, que a gente aprende lá desde o ensino fundamental, a gente consegue localizar todos os pontos do plano, ou seja, todos os pontos de uma superfície. A gente faz isso muito em folha de papel, na resolução de caderno, só que isso pode ser aplicado para qualquer coisa. Qualquer desenho em planta baixa, né? Lá no cálculo 1, cálculo 2, a gente vai usar muito isso, tá? No desenho técnico, a base do desenho técnico é uma representação em R2, se bem que tem a parte de representação de planta baixa, na verdade, de estruturas, né, em 3 dimensões, mas planta baixa, que é aquela que a gente desenha lá no desenho técnico, R2, né, é representação no plano. Lembrando a vocês que a gente sempre vem para essa aula, né, depois de ter visto a aula conceitual, depois de ter visto materiais extras, tá bom? Então, essa aula aqui é quase que a última etapa, a última mesmo é a live. Então, assim, não venham direto para essa aula, né? Leiam um livro, vejam o material conceitual antes e, claro, se tiver dúvida, me procure. O que a gente vai abordar propriamente aqui na nossa aula? Então, a gente vai falar do ponto, vai falar da reta e da circunferência, tá bom? Que no R2, para o nosso entendimento, vai ser o mais básico, tá? Inclusive, quem já percebeu aqui, é a base da nossa resolução do mapa, é a nossa terceira unidade. Eu já fiz mapas que usavam conceitos mais do final da unidade, mas como geralmente vocês precisam de tempo para absorver conteúdo e absorver o que é necessário para ser feito no mapa, a gente resolveu trazer o mapa um pouco mais para frente, ou seja, conceitualizar o mapa em conteúdos das primeiras unidades. Por isso ficou sendo da terceira unidade, no caso. Tá? Além de conceituar essas grandezas, a gente vai trabalhar muito com distância. Tá? Porque ponto e reta em si é interessante, mas o mais importante aqui é o trabalho com distâncias. Distância entre pontos, entre ponto e reta, distância de circunferência e ponto, e assim vai. Tá. Essa definição é muito semelhante à das aulas anteriores, de outros anos, que eu usei, então vocês vão ver que vai ser bem igual, tá?
Então, o que é o ponto? Tá? Por mais que a gente represente um ponto da maneira assim, uma bolotinha, um quadradinho, um triângulo, né? Dependendo de como você está trabalhando, você representa isso de várias formas. Mas o ponto a gente vai considerar que ele não tem dimensão. Ele é uma coisa diminuta que vai ali marcado, tá? Por mais que ele seja uma bolinha, né? O entendimento do ponto, vocês esquecem que ele tem tamanho. Ele é uma coisa pontual, adimensional, tá? Não tem largura, não tem comprimento, não tem altura, né? Na realidade é difícil conseguir isso, mas para geometria um ponto é isso. No R2, no plano cartesiano, que a gente chama, né? A gente vai trabalhar com sempre um sistema de duas coordenadas, o x e o y. O x vem primeiro, o y vem depois, né? A abscissa, o x é abscissa e o y é ordenada. Não é ordenada, não, é ordenada. Eu acabei esquecendo de mudar isso do R. O y é nossa ordenada, tá bom? E o sistema com os dois juntos são as nossas coordenadas, beleza? Então tá. Depois definido isso, porque ponto é só isso mesmo, né? O que é o ponto 15, 15, por exemplo? Eu vou pegar o plano cartesiano, marcar o ponto onde ele inicia, onde é o 0, 0, né? Encontro dos dois eixos, e vou lá, medir 15 no x, 15 no y, cruzo e vejo onde eu marco. É assim que a gente faz. Então, ponto é mais simples. O que a gente vai trabalhar muito é uma aplicação dos pontos, que é a distância entre pontos. Essa distância entre pontos é calculada basicamente pelo teorema de Pitágoras, mas a gente pode usar diretamente essa representação aqui, né? A diferença dos dois x, dos dois valores de x, dos dois pontos ao quadrado, mais a diferença dos dois pontos de y, também ao quadrado, soma isso e extrai a raiz. Isso vocês vão ver também, está lá no nosso mapa. Tem a indicação de ponto médio, né? Que é somar as duas coordenadas e entender onde que é o meio do caminho, tá? Isso é muito útil em alguns problemas que a gente pode trabalhar. Aqui eu não trouxe nenhuma aplicação prática disso, mas a gente pode sempre trabalhar ponto médio dessa maneira. Lembre-se, cuidado, tá? Isso já confundiu outros alunos. No cálculo de distância, a gente usa a subtração de x e y. No ponto médio, a gente usa a soma e dividido por 2, tá? Cuidado com isso. A reta, né? O que é uma reta? A reta é a união dos pontos. Você vai juntar um monte de pontos alinhados e você vai formar uma reta. A gente define que reta é um elemento geométrico de uma dimensão. Ela só tem comprimento, tá? E como que a gente representa uma reta? A gente pode representar ela dessa forma. Aqui eu vou evitar essa representação, porque ela dá um pouco de confusão, tá bom? E tem a representação padrão, que é aquela y igual a x mais b, ou bx mais a, né? Ou mx mais n, né? Tem várias formas de representar. O que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: independente de como a gente representa, se é x mais b, mx mais n, né? mx mais k, bx mais a, não importa a ideia que eu estou trabalhando, tá? O importante é reconhecer que quem multiplica o x, a gente chama, né? Aqui é o m, a gente chama de coeficiente linear, coeficiente angular, e quem está somando ou subtraindo e não tem x multiplicando junto é o coeficiente linear. Então o angular aparece junto com o x, o linear aparece sozinho. Se não tiver ninguém sozinho, é porque esse elemento é igual a zero, tá bom? Isso vai ficar claro depois para vocês. Por que eu não gosto de usar essa primeira representação? Porque se vocês forem ver, essas duas representações não são basicamente, são equivalentes, são a mesma coisa. A diferença é que, nesse primeiro caso, o que você faria? Você isolaria o y,
passa todo mundo para o outro lado, o B que está multiplicando o Y passa dividindo do outro lado. Então, isso gera um pouco de problema, porque tem gente que tem dúvida se passa para o outro lado multiplicando, passa subtraindo. Lembrando, já surgiu dúvida sobre isso, também vou falar. Se aparece lá 3y igual a 12, né? 3y é uma simplificação, né? Apesar de não ter um pontinho ali, 3y significa 3 vezes y, né? Se fosse mais ou menos, teria um sinal de mais ou menos. Se não tiver nada, é vezes. Então, 3y igual a 12, obrigatoriamente, para isolar o y, eu tenho que passar o 3 dividindo, tá bom? Então, como essas dúvidas são recorrentes, eu evito usar essa primeira representação, porque ela recai exatamente sobre essa dúvida, tá bom? E muitas vezes é difícil controlar, muitas vezes passa o sinal errado, subtrai errado, então eu evito usar ela, eu prefiro a representação de baixo. Quando a gente estiver analisando retas, né, a gente sempre vai fazer o seguinte, a gente pode analisar se elas são paralelas ou se elas são, que a gente fala, né, perpendiculares, tá? Como que eu julgo isso, tá? As retas paralelas, elas têm o mesmo coeficiente angular, ou seja, aquele mzinho que eu mostrei é o mesmo. Então, se eu tenho a reta y igual a x mais 3 e a reta y igual a x mais 5, o que está mudando é o coeficiente linear. Um é 3, o outro é 5. O coeficiente angular, que é 1, né? 1x é x, é o mesmo, então elas são paralelas. E perpendiculares, o que a gente tem que fazer? Pega o coeficiente angular das duas retas que eu estou analisando e multiplica. Se essa multiplicação der obrigatoriamente menos 1, elas são perpendiculares. Elas fazem 90 graus entre si. Se não, elas fazem qualquer outro grau, ou elas são paralelas, ou elas são coincidentes, tá bom? Mas perpendicular é bem restrito. E claro, tem uma aplicação interessante também, que é a posição relativa entre reta e ponto. Ou seja, você tem uma reta e você tem pontos ali, sabe? Então você tem que calcular a distância entre a reta e o ponto, tá? A gente também vai aplicar isso na aula de hoje. E a circunferência, que é muito básica, a equação dela, tá, pessoal? A equação genérica é essa, a equação em que a gente sempre vai ter o raio igual a R. Lembrando que na equação não aparece raio, é raio ao quadrado. Então, se está uma equaçãozinha dessa igual a 25, o raio não é 25, o raio é 5. Porque 5 ao quadrado que é 25, tá bom? E o centro da circunferência são esses termos aqui que acompanham. Inclusive, para quem tiver dúvidas e quiser ver algumas coisas a mais, tem cápsula matemática e exercícios extras que eu fiz lá para a nossa terceira unidade, que aborda bastante de circunferência. Belezinha? Então, tá bom. Vamos direto para o exemplo. Né? Eu fiz essa revisãozinha, que ela está em vários locais no nosso material, só para dar aquela amaciada no conteúdo, para a gente começar a entender o problema que eu vou colocar aqui para vocês. Em uma unidade fabril, foi necessário instalar um cabo para conduzir eletricidade entre um painel de distribuição e um equipamento instalado recentemente. Beleza. Mas alguns cuidados devem ser tomados. Esse cabo deve estar a mais de 20 metros de cilindros de gases existentes na unidade. Então, vai ter esse cabo. E esse cabo tem que ficar a mais de 20 metros. Na verdade, os cilindros têm que ficar a mais de 20 metros desse cabo. Pode surgir uma faísca, um pequeno curto, alguma coisa do tipo, né? Atingir ou mesmo afetar esse cilindro e causar um acidente. Então, longe, tem que ficar longe. Caso contrário, eles devem ser mudados de lugar. Então, se não tiver na posição correta, se tiver menos de 20 metros, tem que afastar, tem que colocar em outro lugar. Além disso, esses cilindros devem também estar fora de um raio de 20 metros do painel de distribuição. Ou seja, não pode nem ficar perto do fio, mas também não pode ficar perto do painel de distribuição. Tipo, vamos colocar para fora da unidade, no muro, no cantinho ali do painel. Não vai dar certo também. A última restrição é que os cilindros devem estar no máximo a 30 metros do setor de carga e descarga.
que é um portão, né? Vai ter lá um portão, uma passagem para carga e descarga. E para facilitar a troca desses cilindros, porque eles não são estáticos, né? Eles são usados em alguma coisa na unidade, vocês precisam estar a 30 metros ali do setor de carga e descarga. Porque senão dá muito trabalho, o pessoal vir tirar, a gente não sabe qual que é o fluxo de pessoas, o fluxo de materiais ali, talvez está atrapalhando passar unidade, passar carrinho de transporte. Então, assim, tem que estar no máximo 30 metros, tá? Beleza, isso é uma história, uma historinha que a gente contou. Então, vocês veem que tem muitas restrições, né? Na prática, isso acontece muito, né? Quando eu fui estagiário lá em 2013, 2014, muitas situações dessas acontecem, sabe? Pequenas restrições que atrapalham muito o processo. Olha, tal coisa não pode ficar do meu lado, porque não me atrapalha, mas não pode ficar do lado lá de tal pessoa, porque ele está lidando com tal produto que não pode ter contato com isso. Então, assim, fica sem lugar para achar um local bom para aquele objeto, para um equipamento, alguma coisa do tipo. Ainda mais se ele precisar de manutenção constante ou se ele precisar de cuidados maiores. Então, é bem complicado. Então, vamos analisar esse problema, né? Sendo você um estagiário da unidade, foi pedido a você que acompanhasse o pessoal que instalaria o cabo para garantir que as restrições fossem obedecidas. Pessoal, parece falar, nossa, uma coisa tão importante dessa vai mandar estagiário. Pessoal, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade em algum outro momento, algum outro curso, fazer estágio, mas estagiário faz tudo. Tudo mesmo. Não a ideia de ser um escravo, né? Eu nunca me senti assim. Mas a gente é assim, é quebra-galho mesmo. A gente faz de tudo. A gente ajuda a fazer cálculo, a gente ajuda a fazer programação de produção, a gente ajuda a implementar melhoria, a gente dá ideia, dá sugestão, vai para o processo, coloca a mão na massa. Então, assim, a gente faz de tudo mesmo. Inclusive, participar de a situações como essa, que quando a gente se dá bem, a gente acaba mostrando que a gente é um bom candidato a permanecer na unidade, tá? Antes disso, voltando para o texto, né? Antes disso, você obteve algumas informações e montou uma representação genérica para facilitar sua análise. Então, você não foi lá com uma treninha e foi medindo a distância das coisas, porque muitas vezes nem dá. A gente não sabe se tem algum obstáculo no meio, não dá. Mas você conseguiu as informações ali, baseado nas informações da própria planta da sua unidade, né? E, pois caso for necessário realizar alguma alteração, a equipe está apta a realizá-la. Então, você já vai para o processo preparado. Você já vai chegar lá com tudo desenhadinho, tudo certinho, conferindo, ó, isso daqui não vai bater, isso daqui não vai dar certo, muda tal coisa de lugar, muda tal coisa assim. Beleza. Então, vamos ver como que seria mais ou menos essa ideia. Então, a gente tem aqui uma representação genérica. Como eu disse, a minha ideia, né, o meu intuito é representar elementos pontuais. Mas para ficar bem claro, né, eu deixei assim elementos maiores, ficar mais visual. Então, essa é a nossa unidade fabril, tá? Ela tem 60 metros aqui de valor na horizontal, eu estou vendo ela de cima, né, de uma planta mesmo, e 30 na vertical, tá bom? Eu tenho o painel aqui nesse extremo e o equipamento nesse outro extremo, tá bom? O que eu tenho? Eu tenho o portão de carga e descarga, que está bem aqui no meio. Como que eu sei que está no meio, professor? Veja as cotas que eu coloquei para vocês, tá? Quando vocês chegarem em desenho técnico, vocês vão ver que tem toda uma sistemática para colocar as cotas. Aqui foi mais simplificado mesmo, tá? O meu não está 100% no padrão de representação de cotas. Mas tá claro, ó, essa distância aqui, ó, dessa beiradinha, né, dessa beiradinha aqui, até o portão de carga e descarga é 30 metros, beleza? Bom, e isso daqui, essa altura, é 30 metros também, né, porque ele está lá no extremo, no final da nossa unidade, né? Então, aqui é a posição 30 e aqui a altura 30 também, né? A gente tem alguns cilindros, né, a 10 metros daqui dessa lateral, eu estou vendo porque tem a cota aqui, e a 20 metros dessa daqui,
dessa lateral aqui da nossa unidade. Tem o outro conjunto de cilindros, que está a 3 metros aqui dessa lateral e 25 daqui, né? Vocês vão ver que a gente vai traduzir todas essas cotas em coordenadas, ou seja, em valores de abscissa e ordenada, tá bom? Além disso, tem o nosso cabo aqui, ó, coloquei ele tracejado, o nosso fio, que vai passar aqui pelo meio. O que eu tenho que analisar dessas informações? Bom, eu tenho a maioria das distâncias, né? E agora eu tenho que ver se as minhas restrições estão sendo obedecidas. Como que eu faço isso? Eu tenho que medir, né, algumas coisas, que é a distância entre o cilindro e o fio, esse cilindro e esse fio. Eu tenho que ver a distância entre os cilindros e o portão de carga e descarga, né, para ver se não está muito longe. Lembra que é no máximo 30 metros de distância. O cilindro tem que estar a mais de 20 metros do fio. Será que tá estranho isso daqui? Não sei, né? Os cilindros têm que estar a mais de 20 metros do painel. Então, assim, tem várias coisas para a gente calcular, né? Essa representação aqui é para a gente usar, né, baseado em informações, para a gente fazer os cálculos. Então, vamos lá. Agora com você. As restrições foram obedecidas? O que precisa ser mudado de lugar? Quantos metros de cabo são necessários nessa instalação, né, nesse sistema? Lembrando que, para instalação, né, se você for considerar, por exemplo, pedido, quanto que eu tenho que pedir de cabo? Sempre tem que pedir um tanto a mais, talvez a empresa vai sempre vender por unidade arredondada, tipo de 10 em 10 metros ou de 20 em 20 metros, né? Mas vamos calcular quantos seriam necessários, beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos calcular se realmente os cilindros, eu dei o nome de A e B para saber quem que é quem. Será que esses cilindros estão a 20 metros do painel, né? A mais de 20 metros? Lembrando que foi restrição lá do enunciado. Cilindro deve estar a mais de 20 metros do fio e a mais de 20 metros do painel. Então, vamos ver se está mesmo? Mas como que eu faço essa distância, professor? Você falou que não vai medir, como é que eu faço isso? Bom, a gente vai traduzir essas informações aqui num sistema cartesiano. Eu posso colocar a origem do sistema cartesiano, ou seja, na onde começa, aqui no painel, para facilitar os nossos cálculos. O cilindro A, esse cilindro aqui, ó, qual que é o valor de x para ele? O x, a gente mede, ó, vamos ver aqui, essa distância na horizontal aqui. Quanto que é? Eu sei, ó, é 10, está escrito ali em cima. Então, esse cilindro aqui mede 10 para x e para y. Y é a altura. A altura está aqui dado, é 20. E esse cilindro B? O valor de x para ele é na horizontal, ou seja, 25. E o valor de y é da vertical, que é 3. Então, vamos traduzir isso daqui por pontos. Então, a gente, beleza, traduziu. Aqui está o painel, que é o equivalente do 0, 0, ó, o sistema cartesiano. Y na vertical, x na horizontal, tá bom? Então, aqui a gente tem o cilindro na posição 10, 20. 10 para x, 20 para y. 10 de base, 20 de altura, e os outros cilindros, que estão na posição 25, 3. 25 de base, 3 de altura, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer esse cálculo de distância. Para fazer cálculo de distância, a gente usa a equação da distância entre pontos, tá bom? Os pontos que eu estou trabalhando é o 0, 0 e o 20 e o 10, 20. Então vamos lá, usa a equação, que é essa bonitinha aqui. Então a gente vai substituir. Então, a gente vai colocar x2 menos x1, y2, y1. Professor, quem que é 2 e qual desses pontos é o 2? Qual que é o 1? Como eu escolho? Como é que eu não vou errar? Não faz diferença, na verdade, pessoal. Como a gente está trabalhando com coisas ao quadrado, vocês vão ver que a ordem da subtração não vai mudar nada. Porque levando ao quadrado vai ficar tudo positivo. Mas vamos considerar, para facilitar as contas, que esse é o nosso ponto 2 e esse é o ponto 1. Então, x2 menos x1 é 10 menos 0, aqui, ao quadrado. Mais o y2 menos y1 é 20 menos 0, aqui. Pessoal, 10 menos 0 é 10. 10 ao quadrado é 100.
20 menos 0 é 20. 20 ao quadrado, 400. Tá? Raiz quadrada, tá tudo dentro da raiz, hein? Não dá para somar, não dá para dividir isso daqui em raiz quadrada de 100 mais raiz quadrada de 400. Tá errado. Soma dentro da raiz. 100 mais 400 dá 500, tá? 500 é a mesma coisa que 10 raiz de 5, mas nem precisava fazer esse passo. A gente pode considerar o valor decimal direto. Eu peguei, o que eu fiz? Eu peguei na minha calculadora, calculei lá, raiz quadrada de 5. Eu anotei no papel? Não. Eu peguei raiz quadrada de 5 e multipliquei por 10, que é a conta que eu fiz ali, ó, 10 vezes raiz de 5. O resultado da calculadora deu esse número gigantesco aqui. Eu vou representar tudo isso? Não precisa. Vamos supor que eu quero usar 3 casas decimais. Beleza, eu vou colocar 22,360? Não posso. Por que não pode, professor? Porque tem que saber arredondar. Então, ó, eu tenho que ter 3 casas decimais. Então, eu vou parar aqui. Aí, onde a gente parar, a gente vai olhar o número seguinte. O número seguinte é 5 ou maior? É. Se for o 5 ou maior, a gente tem que arredondar isso para cima. Por isso que esse veio para 1, tá bom? É importante vocês fazerem isso, porque toda vez que a gente faz um cálculo, aí arredonda um, arredonda o outro, arredonda o outro, arredonda o outro, arredonda o outro. De repente, o resultado já está lá longe de diferente. Beleza? Então, fiquem atentos. Tá bom. A distância entre o painel e o cilindro é de mais de 20 metros, 22,36 mais ou menos. Então, essa restrição está respeitada. Então, o cilindro está no lugar bonitinho, certinho. Vamos ver o outro cilindro, se está no lugar certo também? A mesma coisa. Vamos pegar esse como 2 para ficar mais fácil e a gente vai substituir na equação. Então, vai ficar 25 menos 0 ao quadrado mais 3 menos 0 ao quadrado. 25 menos 0 é 25, 25 ao quadrado, 625. 3 menos 0 é 3, 3 ao quadrado é 9. 625 mais 9 é 634. Tá? Usando a calculadora, o que a gente tem? Esse número gigantesco aqui. O que eu vou fazer? Eu quero 2 casas decimais. Vou cortar aqui, né? Porque eu só quero 2 casas decimais. O próximo número, ele é 5 ou maior? É. Então não é 17. É um 8, não é um 7. É um 8 porque o 7 arredondou para cima. Beleza? É mais de 20 metros? É mais de 20 metros. O cilindro que está na posição 25,3 também está na posição certinha, pode deixar ele lá, ele está na distância segura do painel. Agora, a gente vai ver se os cilindros estão numa distância legal em relação ao setor de carga e descarga, ao portão de carga e descarga. Lembrando que não pode ser maior do que 30 metros. Será que está? O que a gente vai fazer? A gente vai, de novo, traduzir essas posições para um sistema cartesiano. Esse carinha a gente já sabe que ele é 10, porque na horizontal aqui ele é 10, né? E 20 de altura. Esse daqui é 25 na base, 3 de altura. E esse daqui é quanto, que eu já tinha falado? Esse daqui, na base, né? A gente pode olhar tanto em cima quanto embaixo. É na horizontal, tanto faz. Ele mede 30, ó. A distância entre o eixo aqui, o eixo Y, e aqui é 30, né? Pode vir aqui embaixo também. Essa distância aqui seria 30. Não é 25, tá? 25 é até aqui. Até aqui é 30. Então seria 30. Beleza. E de altura é quanto? É 30 também, ó. Ele é 30, 30. Então, beleza. Traduzido isso, a gente tem esses pontos aqui no nosso plano cartesiano. 20, 10, 25, 3 e 30, 30. Agora a gente tem que calcular se essa distância é menor que 30, porque, lembra, tem que estar no máximo 30. E se essa distância aqui também é maior do que 30. Menor do que 30. Então, vamos de novo usar a equação de distância entre pontos. Vou usar esse daqui como ponto 2 e esse é o ponto 1. Então, vamos lá. 30 menos 10 ao quadrado mais 30 menos 20 ao quadrado. 30 menos 10 é 20. 20 ao quadrado, 400. 30 menos 20, 10. 10 ao quadrado, 100. 400 mais 100 dá 500. 500 é 10 raiz de 5. Ou esse número enorme, ou 22,36. Né? Como que a gente fez isso?
Eu quero duas casas decimais. Corta aqui. Vê o próximo número. Ele é 5 ou maior? Não. Então deixa 36 mesmo. Certo? Aí vem a pergunta. Essa é a distância entre o portão de carga e descarga e o cilindro. É menor do que 30? É 22 e pouco. Né? Então ele está na posição correta? Está. Ali está correto, sem problema. E o outro ponto, será que está numa posição correta também? Vamos ver. A gente tem lá o 25,3, que é o ponto do cilindro, que equivale ao cilindro. Esse daqui é o ponto que equivale ao portão de carga e descarga. Então, beleza. Vamos lá. 30 menos 25 ao quadrado, mais 30 menos 3 ao quadrado. 30 menos 25 é 5. 5 ao quadrado, 25. Perdão. 30 menos 3 é 27. 27 ao quadrado é 729. 729 com 725 dá 754, que na minha calculadora deu isso daqui. Eu quero duas casas decimais, então a gente para em duas casas decimais aqui e vê o próximo número. É 5 ou maior? É. Então arredonda isso para cima. Beleza. Tá a menos de 30 metros? Tá. Então ele está na posição correta. Então, beleza. Até agora está tudo ok. Você só está fazendo as contas ali, né, na posição do estagiário, fazendo as contas, ó, o cilindro está numa distância boa do portão, os cilindros estão numa distância boa do painel. Só que agora a gente tem que ver o quê? E os cilindros estão numa posição boa em relação ao nosso cabo? Será? Vamos ver. Como que eu faço isso, professor? E agora? Não tem uma equação bonitinha para eu fazer lá e calcular a distância? Pessoal, a gente precisa usar aquela equação, tá? Que ela é um pouco mais chatinha. Eu vou trabalhar aqui com vocês. Se vocês ficarem com dúvida, olhem no livro-texto, tá? Façam o cálculo também, repitam o cálculo várias vezes. É sempre importante e me consultem se tiverem dúvida, tá bom? O que a gente vai precisar primeiro? Calcular os valores da reta. Porque para calcular a distância entre o cilindro e o fio equivale a uma reta. Então a gente tem que saber como que eu escrevo essa reta no plano. O que ela é? Todo elemento do plano, eu consigo delimitar ele com alguma coisa. Até agora a gente usou pontos, mas o fio não é um ponto, ele é uma reta. Como que eu faço isso? Eu crio uma equação de reta. O que dá para perceber? O nosso fio, ele vai do painel, que está na posição 00, que a gente definiu, até a posição do equipamento, que, como a gente viu, ele é 60 para X, 30 para Y, né? Ele é 60, 30. É o limite lá da unidade, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cálculo do M, do coeficiente angular. E como que eu faço isso? Por ΔY, por ΔX, como a gente usa lá na física, ou mesmo no ensino médio, ou usando Y2 menos Y1 dividido por X2 menos X1. Os pontos que eu estou chamando de 2, eu vou falar que é do equipamento, e o 1 é do painel, porque a posição do painel é 0, 0, é muito mais fácil de calcular subtraindo nada, né? Então vamos lá. 30 menos 0, por que 30, professor? Porque 30 é a altura do painel, do equipamento. Então 30 menos 0 dividido por 60 menos 0. O que é 60? 60 é a base lá do tamanho da posição, na verdade, do equipamento. Ele está na posição 60, 30, né? Lá no plano cartesiano. Então a gente achou um coeficiente angular de 0,5. Beleza. Como que eu faço agora para achar a equação da reta? A gente vai pegar e pode usar essa representação aqui, que a gente chama de Yomicho, o povo fala. Então, nessa representação, a gente precisa usar um ponto que eu conheço que passa pela reta, ou melhor, que a reta passa por ele. Eu vou usar o 0, 0, que é muito mais simples. Então, ó, esse daqui eu vou substituir por 0. E o mzinho é o coeficiente angular, que eu acabei de calcular, é 0,5. Então, vamos substituir. Y menos 0 igual a 0,5, que multiplica x menos 0. 0 aqui sumiu. A equação da reta é essa, 0,5 vezes x, ou 0,5x. Essa equação, lá no nosso sistema cartesiano, ela representaria o fio que está indo lá do painel até o equipamento. E como que eu calculo a distância? Com aquela formulinha. Então vamos lá, pessoal. A equação da reta é essa.
E eu quero saber a distância entre essa reta, que é o fio, e o ponto 10, 20. O ponto 10, 20 é o ponto que representa lá os cilindros da posição A, que eu chamei. Então, olhando a equação, a gente vê que tem algumas coisas para serem substituídas. Tem K, Y0, X0 e M. Quem que é Y0 e X0? X0 é o valor do X do ponto que eu estou analisando, Y0 é o valor do Y do ponto que eu estou analisando. E o que é M e K? O M é o coeficiente angular, que é 0,5 para nosso problema. E o K é coeficiente linear, que é 0. Não tem nada acompanhando aqui. Então, o coeficiente linear é 0. Então, com base nessas informações, a gente já substitui. Então, o K é 0, menos o Y0. O Y0 é 20, mais o M, que é 0,5, que multiplica 10, isso em módulo, tá? Dividido por M ao quadrado, que é 0,5 ao quadrado, mais 1. Só substituir. Agora vamos calcular. Isso é 0, não precisa considerar. 10 vezes 0,5, né? 10 vezes metade de 10 é 5. 5, positivo, né? Mais 5 menos 20, ou menos 20 mais 5 é menos 15. 15 negativo. E embaixo dá o quê? 0,5 ao quadrado é 0,25. 0,25 mais 1 é 1,25. Então, no módulo, o que a gente faz com o módulo agora? O módulo ele serve para tirar negativo das coisas. Então, módulo de 15 é 15, módulo de menos 15 é 15 também. O módulo é pegar o número, o sinal a gente desconsidera. Então, o módulo de menos 15 é 15. 15 dividido pela raiz quadrada de 1,25, eu joguei lá na minha calculadora, arredondei segundo a regra que eu já falei, 13,42. Deu menos do que 20 metros. Vai ter que mudar o cilindro. Por quê? Ele está na posição legal em relação ao portão, ele está numa posição legal em relação ao painel, só que está numa posição ruim em relação ao fio. Será que o outro também vai estar? Vamos ver. Então, a distância do outro cilindro em relação ao fio. A equação que representa o fio é essa. E as coordenadas do segundo grupo de cilindro, que eu chamei de cilindro B, é essa. Então, de novo, o M é igual a 0,5, o K vai ser igual a 0, né, em relação a essa equação. O X0 é 25 o X0 é 25 e o Y0 é 3. Então, vamos lá. K é 0, menos Y0, menos 3, né? Que é 3 aqui. Se tiver menos da equação com menos do Y, tem que fazer jogo de sinal. Aqui, como não tem, é menos direto, tá? Mas sempre que for regra de substituição, joguem com o sinal bonitinho, para fazer a regra de sinal se for necessário. Aí, M vezes X0, então 0,5 vezes 25. Beleza? E embaixo a mesma coisa, 0,5 ao quadrado mais 1. Isso corta. Metade de 25 é 12,5. Né? 0,5 vezes 25 é metade de 25, que é 12,5. 12,5 menos 3, olha eu adiantando, 9,5. O módulo de 9,5 é 9,5 mesmo. Aí embaixo fica raiz quadrada de 1,25. Fazendo a divisão e arredondando bonitinho, dá 8,50, ou seja, 8,5 metros, muito perto. Vai ter que mudar esse cilindro de lugar. Beleza? Bom, agora a última coisa que a gente precisava calcular era a distância entre painel e equipamento, ou seja, o tamanho de fio que a gente vai calcular, né? Notem o seguinte, isso daqui se assemelha muito ao problema do mapa. Uma figura geométrica em que a gente tem extremidades, pontos extremos, tá? E, claro, lá no mapa a gente teria que encontrar esses pontos fazendo a igualdade das equações. Aqui já foi dado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a chave para fazer o mapa e a chave para fazer essa questão é a mesma, que é uma das maneiras que sempre vai funcionar para a gente saber, né, a questão de área, a questão de tamanho, os lados de uma figura geométrica, é fazer a equação e o cálculo da sua diagonal.
Quando a gente descobre o valor da diagonal, né, se a gente souber o tipo do polígono que a gente está trabalhando, né, seja um quadrado, um retângulo, né, se a gente tiver o tipo de figura, né, e a proporção entre altura e base, tá, e a gente souber a diagonal, o exercício vai estar dado, tá, vai ser bem mais fácil de calcular. Essa é uma dicasinha que eu estou dando. Se alguém tiver dúvida, ainda fica calmo que eu vou gravar um vídeo explicando exatamente essa questão de diagonais para você, para ficar bem mais claro, tá? Mas minha dica é essa: veja essa proporcionalidade de altura e base e o cálculo da diagonal, porque aquela troca de coordenadas que eu faço lá no mapa, no estudo de caso, perdão, ela é válida para casos em que é quadrado. Aquela troca de coordenadas não funciona em outros tipos de figura, tá bom? Então vamos lá. Calcular a distância entre o painel e o equipamento. 00, 60, 30. Né? Então vamos lá, mesma coisa. 60 menos 0 é ponto entre pontos a distância agora. 30 menos 0. Então vamos lá. 60 menos 0 é 3.600, né? 60 menos 0 é 60, 60 ao quadrado é 3.600. 30 menos 0 é 30, 30 ao quadrado é 900. 3.600 mais 900 é 4.500, raiz quadrada de 4.500, ou 30 raiz de 5. Mas vamos direto para o resultado, que é esse daqui, ó. Certo? Esse seria o nosso resultado da nossa diagonal. Ou seja, diagonal de 67,08. Corta aqui que a gente já vê. Professor, como que eu vou descobrir se eu consigo trabalhar com 67 metros ou não? Teria que entrar em contato com a empresa previamente e falar como que vocês vendem. Ah, a gente vende de 20 em 20 metros, então teria que comprar 80, porque 60 não dá, tem que ser mais, 80. Ah, a gente vende de 10 em 10 metros, então compra 70. Né? Tem que ver também, vai que você perde um pouco, né? Tem um serviço que dá errado. Então, isso também é levado em consideração quando a gente analisa problemas desse tipo. Tá bom, pessoal? Bom, para essa parte era isso, mas ficou a questão: para onde que vai o cilindro agora, se ele não pode ficar ali? Onde que eu coloco ele tentando obedecer essas restrições? Para isso eu também vou explicar a vocês como que a gente pode fazer, beleza? Então, pessoal, esse vai ser um exemplo, né, um exemplo visual de tudo que a gente calculou até agora, tá? Para a gente entender, né, tentar entender o que estava acontecendo ali. Eu posicionei aqui alguns elementos que a gente já sabe quais são, né? Que é o painel, o equipamento, né? O ponto de carga e descarga, né? Que seria um portão mesmo, como a gente apresentou. Os cilindros A e os cilindros B, certo? Respeitando aquelas restrições que a gente impôs, o que a gente tinha? Que os cilindros tinham que estar a 30 metros do portão de carga e descarga. Né? Como que a gente faz isso? A gente pode fazer uma circunferência centrada na posição, né? no ponto XY da carga, né? Do portão de carga e descarga, e essa circunferência tem um raio de 30 metros, certo? Então a gente desenhou, ó, ela aqui, né? Essa seria, claro, é uma circunferência completa, inclusive ela sai dos limites da unidade, da unidade fabril, mas a representação que importa é aqui dentro. Então, dentro dessa região aqui circular é que teria que estar o nosso cilindro, né? Veja que tanto o cilindro A quanto o B está dentro dessa circunferência, dessa área circular. Então a gente obedeceu essa regra. Só que essa não é a única regra. A outra regra era: os cilindros têm que estar a 20 metros do painel. Isso também foi respeitado, certo? Tanto é que a gente criando aqui uma circunferência centrada na onde está o painel, com 20 metros de raio, a gente vê que está para fora. Só que o problema é que a gente viu que os cilindros
estão a menos de 20 metros do cabo, né, que aqui eu representei pela reta que a gente encontrou, que é y igual a 0,5x. Mas aí vocês falam, professor, e agora? Eu vou ter que mudar. Para onde que eu mudo isso? Eu vou ficar testando, testando, testando? Olha, isso daqui eu vou mostrar mesmo para auxiliar vocês numa possível escolha de novo local, né? Como vocês podem ver, a gente tem que ficar dentro do círculo referente à carga e fora do círculo de 20 metros, né, em relação ao painel e ao fio. O que eu vou fazer aqui? Aqui nesse círculo, então, que representaria a distância de 20 metros a partir do painel, né, a gente poderia correr esse círculo pelo fio, para saber o que está fora desse raio de 20 metros. Isso facilitaria muito o nosso entendimento. Então, olha, eu estou movendo o círculo, tá? Eu estou movendo a mão mesmo, tá? Não está tão preciso, é só para ter uma ideia. Bom, chegamos mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos aqui. Vejam, tem uma regiãozinha aqui, ó, no canto superior esquerdo da nossa unidade, que está dentro da região, né, em que está ali até 30 metros do portão de carga e descarga, perdão, e fora desse círculo de 20 metros, né, de distância do cabo. Então, para fazer a troca de posição dos cilindros, a gente usaria, né, qual que é a posição mais correta? Seria essa posição aqui, superior esquerda da unidade fabril, tá bom? Bom, pessoal, isso daqui era só para finalizar a nossa aula, explicar aquele fechamento, da onde a gente colocaria o cilindro, tá bom? E espero ter contribuído para o entendimento dessa disciplina, dessa matéria para vocês. Aqui a gente trabalhou muita coisa interessante que é importante para o mapa. Eu ainda vou gravar um vídeo a respeito só do cálculo de diagonais, tá? Que é a chave do cálculo para o nosso mapa, tá bom? O caso que eu faço lá de troca de pontos, rebatimento de pontos, que eu fiz lá no estudo de caso, notem que aquele caso é para o quadrado. Se eu estiver trabalhando com uma área que for retangular, como são os outros casos do mapa, a gente tem que trabalhar pela distância da diagonal. É por lá que a gente encontra os valores da nossa área. Belezinha? Bom, não esqueçam de consultar nossos materiais extras, aulas extras, nossas cápsulas matemáticas e sempre todo o material que eu estou postando no fórum e na sala do café. Abraço e a gente se vê na nossa live. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.